a Deus, irmãos. Estamos na terça-feira gerando mais uma vez. O Senhor nos chamou para gerar e estamos no mês falando, nesse mês das mães. Aliás, feliz Dia das Mães para todas as mães, feliz mês das mães, feliz todo dia, né? Porque mãe tem a sua renúncia diária, a sua entrega diária e está gerando constantemente esse filho de todas as formas e através da dor nós geramos. É muito louco falar sobre o que é gerar, porque nós sentimos dor não só no parto, né? As pessoas reduzem, né, o sofrimento ali, né? A hora que nasce a criança. Não, existe a dor no processo de gerar. Existem as renúncias que começam ali, enquanto nós estamos gerando, né? Durante todos os 9 meses de gestação, é quase um ano, com uma barriga crescendo, você diminuindo, né? Dando espaço para esse bebê crescer. E quando nasce essa criança, esse parto, aquilo que dói para sair, ainda tem toda a dor de adaptação. Vai mamar, vai chorar, vai ficar acordado a noite toda. Tem uma renúncia que começa a acontecer e a partir dessa criança fora da barriga, começa uma outra fase de renúncia. E cada fase, para quem tem filho, sabe que são fases de renúncia. Você renuncia, você se renuncia em todo o tempo para que aquela vida cresça. Você então nega a tua própria vida para que a outra vida possa existir. E isso é a maternidade, um pouquinho, né, do que Deus quer nos ensinar sobre o amor ao próximo, sobre nós nos derramarmos mesmo, né? E o Senhor nos criou dessa forma. Se nós pudéssemos nos enxergar, a gente não consegue se enxergar, não é verdade? Eu tô aqui olhando para essa câmera e aqui eu posso me ver, porque há um espelho. Mas se não tivesse o espelho, se não tivesse essa câmera, né, essa selfie, a gente não poderia nos ver. Como que nós nos enxergamos? Através do outro, no olhar do outro, no brilho do olhar da outra pessoa que estiver à nossa frente. E nós acabamos enxergando o próximo e não a nós mesmos, porque essa é a realidade daquilo que fomos criados para ver o outro. Só que nós vivemos a ânsia de nós mesmos, daquilo que nós queremos. E nós estamos falando de gerar, né, irmãos? E tá aí uma grande trend aí, ridícula, né, sobre os bebês reborns. Tem até o dia agora para o bebê reborn. E o bebê reborn é uma criação absurda, né? Uma criança com uma fidelidade assim de arte, de detalhes absurda. Mas agora as pessoas estão remontando, né? Estão aí encenando, ganhando um bebê reborn. Imagina que você ganha, recebe uma boneca e fala que agora você é a mãe de uma boneca. E você cuida dessa boneca e fala que essa boneca trouxe uma alegria para tua casa, como se tivesse realmente recebido um filho. E as pessoas estão festejando a maternidade, sexo do bebê, até parto fizeram de bebê reborn. Olha o nível que nós estamos chegando de uma vida fake, de uma vida conformada, controlada e uma vida sem vida, né? Não tem vida. Por que as mulheres não estão gerando? Porque elas não querem estragar o seu corpo esculpido. Por que elas não estão produzindo filhos? Porque ninguém quer abrir mão da sua agenda. E eu confesso, quando eu tive meu primeiro filho, que a pediatra disse, ele tinha 7 dias de vida só, o Davi, e ela falou, quem define a tua agenda agora é ele, me deu uma raivinha na hora. Eu falei, não, como assim? Tem um monte de coisa para fazer, tem uma vida para resolver. Não, agora a vida é o filho que Deus te deu. E quando você reduz toda a tua vontade, toda a tua demanda, tudo aquilo que você planejou a cuidar de um bebê, aquilo que talvez não tenha valor nenhum para a sociedade num primeiro momento, então você tem a tua renúncia estabelecida. E essa renúncia ela é constante. O mundo está replicando cenários, o mundo sempre está encenando, o mundo está cheio de atores, de atrizes, né? De personagens de uma história que não foi Deus que escreveu. E que o Senhor tenha misericórdia e que nós possamos nos relacionar com a realidade. E eu vim aqui porque eu quero denunciar toda essa vida fake, toda essa malignidade. Hoje tudo é fake, irmão. As notícias são fakes, os vídeos são fakes. Tudo que acontece é montado, a inteligência artificial vai reproduzir a voz, o olhar, vai reproduzir tudo. E o que é de verdade? Como que eu vou diferenciar o que é real e o que não é real? Pelo Espírito. Que você discerne todas as coisas e não é discernido de ninguém. O Espírito vai te dar discernimento. É o Espírito que vai te fazer viver esses dias na terra.
Então busca o Senhor, busca mesmo para definir e seja um denunciador de obras mortas, um denunciador, porque isso também é religião que promove a encenação, os teatros mentirosos, as situações ritualísticas para alcançar o Senhor quando Ele mora dentro de você e numa busca desenfreada por santidade, por espiritualidade, você atende todos os protocolos e a tua vida é só um protocolo, não é uma realidade, não é espírito e não toca o Senhor, também não é tocado por Ele. Mas nós estamos aqui hoje para declarar: a mãe que completa o rebanho, que é Raquel, ela completa o rebanho das 12 tribos de Israel. Ela gera José e, por fim, na sua morte, ela gera a vida, que é Benjamim. E sabe que quando ela nomeia, e aqui eu quero ler esse texto com vocês, que está aqui em Gênesis 35, 17 e 18, fala: em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Esse texto define muita coisa, mas seu pai lhe chamou. Porque na cultura judaica, o pai é que nomeava o filho. Ainda que a mãe escolhesse o nome, quem anunciava, oficialmente o nome desse filho era o pai. Então Jacó sabia da sua posição, sabia da sua autoridade e sabia que Raquel estava só nomeando um processo, mas ele tinha nos lábios dele o nome desse fruto. E esse fruto é Benjamim, porque Benoni significa filho da dor, da aflição. Era a aflição de Raquel morrendo. Só que tinha na boca daquele que tem vida, que também é um pastor, que é Jacó, tinha na boca dele palavras de vida. Esse é Benjamim, filho da felicidade, filho da mão direita. E nós estamos falando aqui dessa definição porque hoje, nessa terça-feira, é a mãe que completa o rebanho de Israel, mas é uma mãe definidora de um nome relevante. Não Benoni, e sim Benjamim, porque na morte existe um novo nome. Assim como a palavra fala que ao vencedor vai receber uma pedrinha branca e lá vai estar escrito novo nome, não diz assim na palavra de Deus em Apocalipse 2, vai ter um novo nome, que só sabe aquele que o recebe e aquele que deu o nome, que é o Senhor, porque isso é marca de intimidade, do teu mistério, do teu segredo. Por isso que quando você ouvir a voz do noivo, ela vai falar o teu nome, o nome que você conhece, o nome pelo qual você é conhecido, o nome que você ganhou na morte do teu eu, na morte da tua vontade, para que você pudesse renascer do Senhor de fato. E o nome desse teu novo nascimento é o teu nome de vencedor. Nós temos uma nomeação. Nós somos os vencedores do Senhor. Irmãos, que você possa se relacionar com esse nome e não com a nomeação que o mundo te dá. A nomeação do mundo não pode nem ser dita como nomeação, é rótulo. O que o mundo nos dá são rótulos. E se você viver pelos rótulos, você entra em depressão. Você assume o que você não é. Personalidades, personagens, situações, e você não é nada disso. Você é cheio do Espírito. A realidade do Senhor está em você. Nós nos relacionamos pela realidade. Guarda isso no teu espírito. E hoje eu quero falar sobre esse texto que nós lemos aqui de Raquel, falando sobre nomeação e sobre indefinição. A árvore do bem e do mal gerou um fruto que Eva tocou. Esse fruto é um fruto de indefinição porque nós estamos falando de bem e mal. Como uma coisa que eu defino como única, ela pode ser boa e ruim. Isso é uma indefinição, porque isso é um fruto de uma dúvida. Eva recebeu a dúvida que Satanás colocou no coração dela. E sabe o que acontece nos processos da nossa vida? O inimigo coloca a dúvida. Por muito tempo eu ouvi sobre processo e resultado, As palestras coaches, eu até participei de algumas numa época, elas falavam muito sobre isso. A gente teve aí uma onda coaching assim dentro das igrejas, sobre o que você é, o que você tem que manifestar e todas as coisas. Eu não quero me estender nisso. Mas era muito falado sobre processo e sobre resultado, sobre o fruto. E esse processo, de fato, é onde você precisa perseverar, porque esse processo, ele é a certeza daquele fruto. Quando você lança a semente na terra, você sabe que essa semente vai virar um fruto, depois que ela vencer o processo. E o processo envolve muitas etapas, mas é nesse processo que nós conhecemos a Deus, é nesse processo que nós recebemos o nosso novo nome. É nesse processo que nós somos amadurecidos, somos transformados, aleluia! E nós refletimos essa glória do Senhor, nessa transformação. O Senhor deseja extrair de nós, de toda a morte dentro de nós, de toda a renúncia, a vida. Extrair de nós toda a recompensa
em tudo que nos diminui, extrair aquilo que expande, porque esse paradoxo do reino é a realidade que habita em nós. Irmãos, a palavra é muito rica. Eu quero ler um texto. Eu estou lendo um livro. Aliás, eu li acho que alguns livros, né? Não lembro quantos aqui agora, mas cada um me acrescentou de uma forma muito especial, daquele autor, escritor, Brennan Manning. Eu já citei várias vezes aqui na rádio. Eu vou ficar citando porque essas palavras estão ecoando no meu espírito ainda. E já constituíram algo, né? Já se solidificaram. A gente sabe quando uma coisa petrifica no nosso espírito, né? Aquilo firmou, tá ali, faz parte dos ingredientes que nós temos, confirma aquilo que está em nós. E ele fala assim, na peça O Anjo que Agitava as Águas, baseada em João 5, Thornton Wilder dramatiza o poder do tanque de Betesda de curar as pessoas toda vez que um anjo agitasse as suas águas. Nós conhecemos essa história, né? Então ele está falando de uma peça teatral que foi ensinada em cima desse texto do Evangelho de João. E ele diz assim, um médico enfermo implora por ajuda, mas um anjo insiste em dizer que essa cura não é para ele. O anjo diz, sem suas feridas, onde estaria o seu poder? A serviço do amor, apenas soldados feridos podem engajar-se. Meu Deus! Como que diz isso? A serviço do amor, só um soldado ferido pode estar engajado, porque ele carrega essa ferida, ele tem essas marcas e ele pode sofrer para salvar alguém. É justamente a cura que ele carrega está nessa marca, nessa cicatriz, na sua ferida. É a marca de Jesus. E isso é maravilhoso porque aqui em Isaías 53 diz assim, no versículo 2, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas somos sarados. Que coisa rica é ter um homem de dores que eu posso clamar. Você já orou para o homem de dores? Porque ele é um Deus soberano, ele é um Deus grandioso, ele é um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Foi um homem de dores e foi aperfeiçoado pelos sofrimentos, pelas dores que ele sofreu. Esse homem de dores é nós que podemos clamar a ele, ele está conosco, ele nos ensina que as nossas dores não são traumas, são cicatrizes de maturidade, são processos que nos experimentaram e uma experiência que nos trouxe maturidade e nos fez alcançar um fruto. E essa é a nomeação que nós temos que carregar, o fruto que eu estou gerando. Porque se você passa pela aflição e tudo que você pode nomear é uma aflição, você ficou pela metade, mas Raquel, ela não podia ficar pela metade. Ela deveria completar o rebanho, então ela precisava gerar um Benjamim. Além da aflição, além da morte, havia uma vida para se manifestar. E essa marca de definição, e daquilo que também nós lemos agora em Isaías 53, é a marca de Raquel, porque Raquel ela era uma ovelha no significado do seu nome. Raquel significa ovelha, mas a sua função era pastora. Nós vemos em Cristo, né, como uma ovelha muda. E ele foi e se entregou como ovelha muda. Mas ele foi o pastor que foi ferido por nós. E nós vemos o processo e o fruto nesses dois aspectos. Porque o processo é o pastor. O pastor que quer gerar essa ovelha. O pastor que defende a ovelha, que cura a ovelha, que protege esse rebanho. E a ovelha como um fruto definido. E glória a Deus pela definição de Raquel. Porque tudo que é indefinido é bem e mal. E nós vivemos uma sociedade indefinida ou com nomeações falsas e malignas, porque o que o Senhor nomeou é vida, o que o Senhor nomeou é homem e mulher, o que o Senhor nomeou é que homem e mulher geram um fruto. Essa é a nomeação, isso é o que o Senhor colocou na essência do homem, e tudo que é fora disso não pertence ao Senhor, pertence às manipulações, às agendas desse mundo e toda sorte de malignidade do Deus desse século. Mas nós viemos hoje aqui, irmãos, para declarar essa vida,
para declarar o que estamos gerando. E o que nós geramos é o que é relevante, porque essa mãe nomeia, essa relevância, ela define um nome relevante. Talvez o cenário que você viva hoje, o ambiente que você está, o trabalho que você ocupa, a casa, enfim, aonde você está interagindo, talvez pareça só um ambiente de aflição. Se tiver aflição, é porque é processo. Você está no processo. E enquanto eu estou no processo, eu continuo nomeando frutos. Meus olhos estão no fruto, na colheita. Eu estou gerando. Cada dia que eu creio, cada dia que eu resisto, cada dia que eu persevero, eu estou vencendo esse processo. O inimigo quer a derrota no processo, não é verdade? Ele quer uma derrota. Sabe, eu já contei isso aqui uma vez, faz tempo que isso aconteceu, mas passando por vários processos e muitos processos lá em Brasília, eu lembro que eu fui levar o Davi na escola e era um dia de chuva, assim, e eu fui passar numa lombada e tinha uma borboleta, assim, caída, né? E eu desviei daquela borboleta, para não passar, né, por cima dela, claro, e ela, talvez pela chuva, estava sem força, não sei qual que era o cenário que estava ali, mas nitidamente estava para ver ela pousada em cima da lombada. Então eu desviei e tal, e quando estacionei, o Espírito Santo falou para mim assim, que se fosse uma lagarta, eu não veria, se fosse uma lagarta eu passaria por cima. Mas como era uma borboleta, eu não passei por cima. E isso, o Senhor falou comigo naquele dia sobre esse fruto, né? Nós não atropelamos um fruto, nós evidenciamos esse fruto, nós protegemos esse fruto. Mas o processo, por causa da nossa insensatez, da nossa infantilidade, da nossa falta de perseverança e percepção, nós passamos por cima. Mas aquilo que já está constituído é realmente digno, não é? Tá estabelecido e não pode ser atropelado, passado por cima. Então, quando você estabelece um fruto, quando você vence os processos da tua vida, você recebe do Senhor esse revestimento de força, daquilo que nada vai te derrubar, porque você já venceu isso. Isso não é um triunfalismo, é a certeza do Deus que habita em você. Porque o Paulo declarou assim, eu me glorio, sabe no quê? Das minhas fraquezas. Porque o poder de Cristo, ele repousa em mim quando eu reconheço que sou fraco. Então essa força não vem do que você pode estabelecer, mas vem do que Ele estabeleceu em você, do que o Senhor estabelece em nós. E glória a Deus pela voz de Jacó que ecoou Benjamim. E glória a Deus porque nós vemos essa ação multiplicadora do Senhor. E eu quero encerrar essa palavra falando que depois que José perdeu Raquel, ele também perdeu José. E depois ele também perdeu Benjamim, nessa sequência. Ele perdeu a geradora, perdeu a primícia e perdeu o último fruto. Mas ele não perdeu para ficar sem. Foram as renúncias do Senhor na vida dele. E ele nomeou todas essas coisas. E no final da sua trajetória, quando ele está no Egito, ele recebe de volta José, ele recebe Benjamim, e ele recebe seus 2 netos, filhos de José, Manassés, Efraim. Então aquilo que parece que ele foi diminuído, na verdade ele foi acrescentado mais um, né? Porque em vez de ter os 3, ele estava agora com 4, e a certeza de que aquilo que Raquel gerou continuava existindo e acrescentando, porque o nome de José significa aquele que acrescenta. E José, mesmo sendo retido do seu pai, ele o acrescentou no fim dos seus dias com suprimento, morando no melhor lugar da terra. Ele acrescentou Benjamim, porque quando ele recebe Benjamim na mesa com seus irmãos, ele dá a Benjamim uma porção maior 5 vezes mais. Então o acrescentador continua acrescentando. Benjamim, que na sua bênção ele é o lobo que despedaça, ele recebe mesmo esse despojo, porque ele é o lobo que despedaça a presa de manhã, mas à tarde reparte os despojos. Ele reparte, ele acrescenta, ele multiplica, ele distribui. Essa é a marca desse fruto, marca de continuidade o tempo todo. Irmãos, nós não estamos aqui para viver morte, nós estamos aqui para extrair a vida da morte, nós estamos aqui para termos uma nomeação daquilo que é relevante e aquilo que é indefinido. Nós não tocamos e não faz parte da nossa história, temos definição em nossos cenários, temos definição sobre os nossos sentimentos. Você vai definir hoje, nós não vamos domesticar nosso sentimento, domesticar as coisas, não, eu vou renunciar e definir aquilo que eu quero viver. Nós nomeamos, você diz a esse cenário que ele representa, você diz o que esse filho representa, você não se perde, a tua boca não vai se perder na tua aflição, mas você tem a boca mesmo de um pastor que define na ovelha esse fruto, esse
Alfa e ômega, o início e o fim, em nome de Jesus, porque o pastor foi ferido para que a ovelha fosse preservada. E glória a Deus, porque a ovelha continua sendo preservada, o rebanho continua sendo acrescentado em nome de Jesus. Eu quero encerrar esse momento declarando aqui a nossa chave Pix, declarando sobre você palavras de vida e declarando que a oferta muda a tua vida. Quando você é um ofertante, quando você é um semeador, quando você estende a tua mão para abençoar a tua vida, muda. Que você possa viver, eu quero profetizar essa palavra que está aqui em Deuteronômio 33:12, que a respeito de Benjamim, Jacó falou que o amado do Senhor descanse nele em segurança, pois ele o protege o tempo inteiro, e aquele a quem o Senhor ama descansa nos seus braços. Você tem um descanso nos braços daquele que já criou todas as coisas. Ouça o coração do Mestre, ouça, abrace o Senhor. Eu li uma história esse final de semana que um rabino, aliás, uma criança não queria ir na sinagoga, não queria ouvir a palavra de Deus, ela tinha a sua vida, a sua rotina, não que aquilo a separasse do Senhor, mas os pais não entendiam por que ele não ia. E um dia o rabino vai lá e abraça ele no peito, assim, ele ouve o coração do rabino e o rabino não fala nada, mas no outro dia ele vai à sinagoga para ouvir a palavra. Sabe por quê? Nós precisamos de conexão. Um coração que fala outro coração, um abismo que chama o outro abismo, a profundidade que toca a profundidade, palavras vãs, palavras de protocolos, ritualísticas, elas não podem salvar ninguém. A realidade é salvadora, a verdade, o que é orgânico, sincero, o que é profundo traz profundidade. E que você enxergue a oferta e a semeadura não como uma lei, que você não se relacione e não nomeie a tua entrega como uma obrigação, mas que você entenda no Espírito a realidade da entrega, da semeadura, da alegria de ser um semeador, da alegria de poder transbordar, da alegria de semear, porque o maior semeador nos ensinou assim. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, que você não retenha nada, que você possa semear e se alegrar, porque no processo da semeadura, a nossa esperança é sempre o fruto que foi nomeado. Deus te abençoe, Shalom. Aleluia, Senhor Jesus, bendito seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pelo dia que se chama hoje, Senhor Deus. Obrigado pela tua presença, Senhor Jesus. Que nós possamos ser abençoados e ricos na tua presença, ó Senhor Jesus. Nós clamamos a ti, invocamos o teu nome, Senhor Deus. Nós louvamos a ti, Senhor Deus. Que possamos morrer para a nossa alma e viver com um novo nome, um nome de alegria, Senhor Deus, como Benjamim, Senhor Deus, que possamos nascer para o que é celestial, para a vida eterna, Senhor Deus. Resplandece mesmo, que haja luz, que haja a tua luz, Senhor Deus, sobre os nossos caminhos, Senhor Deus. Bênçãos, a palavra ordena bênçãos e vida para sempre, ó Senhor Jesus, nós louvamos a Ti quanto a isso, Senhor Deus, nós louvamos a Ti quanto tudo aquilo que Tu és em nossas vidas, Senhor Deus, não só por aquilo que Tu pode fazer, mas por aquilo que Tu és, Senhor Deus. Agradecemos por essa filiação, por estar conosco, Senhor Jesus. Que haja mesmo resplandecer da Tua luz, iluminando os caminhos, iluminando as veredas, abençoando, Senhor Deus, abençoando a vida dos meus irmãos, abençoando a vida de cada um, Senhor Deus. Possamos mesmo estar alinhados com a Tua vontade, Senhor Deus, que possamos ser a expressão da Tua vontade, em nome de Jesus, Senhor Deus, que possamos realmente estar alinhados com os Teus preceitos, Senhor Jesus. Agradecemos no fundo do nosso coração, dessa terra que é o nosso coração, Senhor Deus, que seja plantada a semente de Cristo em nós e que possa gerar frutos, que a sementeira e possa produzir de 30, 60, 100, Senhor Deus, que possamos realmente gerar resultados válidos para o Senhor, Senhor Jesus, possamos estar todos os dias na Tua presença, Senhor Deus, nós Te amamos, nós Te bendizemos, nós clamamos a Ti, Senhor Deus. Cura, Senhor Deus, cura os enfermos, Senhor Deus, abra os olhos espirituais, Senhor Deus, cura os enfermos,
de toda doença física e toda doença espiritual, Senhor Deus, cura, Senhor Deus, liberta, Senhor Deus, liberta da escravidão da alma, Senhor Deus, liberta da escravidão da inveja, liberta da escravidão do maligno, Senhor Deus, liberta, Senhor Deus. Abra o céu, Senhor Deus, que haja céus abertos, Senhor Deus, e nesses céus abertos o Senhor possa nos reconhecer como filhos que somos, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por ter redimido na cruz, Senhor Deus, se rendido à cruz e assim dado esse acesso ao nosso Senhor Abba Pai, Senhor Deus, esse acesso direto, Senhor Deus, que nós possamos ter cada vez mais intimidade com Deus, Senhor, que o Senhor possa mostrar a sua face a nós, Senhor Deus, que o Senhor possa conduzir os nossos caminhos, Senhor Deus. Eu profetizo na vida dos meus irmãos que haja prosperidade por onde colocarem a planta dos seus pés, que haja benevolência, Senhor Deus, que haja manifestação da vontade de Deus onde quer que coloquemos a planta dos nossos pés, em nome de Jesus, Senhor Deus. Que haja vida, Senhor Deus, que haja vida nos relacionamentos, que haja vida por onde quer que nós passamos, Senhor Deus. Que haja o transbordar do Teu azeite, Senhor Deus. Que Teu azeite transborde neste dia que se chama hoje. Que seu azeite transborde nessa semana. Que seu azeite transborde na vida de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Transborda, Senhor Deus. Transborda mesmo, Senhor Deus. Porque sabemos que se houver uma botija de azeite em nossa casa, nada mais será necessário. Isso já é o suficiente para Deus fazer o seu milagre. E que nós recebemos essa unção em nome de Jesus, Senhor Deus. Que possamos gerar Benjamim, Senhor Deus. Gerar filhos da alegria, da felicidade, Senhor Deus. Em nome de Jesus, gerar alegria na vida das pessoas, ser paz na vida das pessoas, ser luz na vida das pessoas, Senhor Deus. Que possamos transmitir o Seu Evangelho, Senhor Deus, transmitir as Suas palavras em todos os cantos dessa nação, Senhor Deus. Que a Tua palavra chegue a todos aqueles a quem tem que chegar e o Seu propósito seja cumprido, Senhor Deus. Manifesta mesmo, Senhor Deus, manifesta a Tua unção em todos os seus lugares, Senhor Deus. Manifesta a Tua vontade, manifesta o Teu mover, Senhor Deus. Manifesta, expressa-se, Senhor, que nós possamos ser a Sua expressão em nome de Jesus, Senhor Deus. Nós oramos, Senhor Deus. Eu oro pelos jovens, pelas crianças, Senhor Deus. Abençoe, traga luz, Senhor Deus. Dissipa todas as trevas, todo o desvio do inimigo, em nome de Jesus, Senhor Deus. Traga luz, Senhor Deus. Traga as Suas vozes, Senhor Deus, as Suas vozes que já estão ativas para o Senhor. Que o Senhor coloque no Seu propósito, Senhor Deus. Coloque essas vozes diante do Seu propósito, Senhor Deus, para que haja o testemunho onde quer que essas vozes passam, Senhor Deus. Que o Senhor coloque e cumpra-se o Teu propósito na vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus, Senhor Deus. Sabemos quais são os planos do Senhor para nós e confiamos em Ti, Senhor Deus, e agradecemos por toda a Tua benevolência, por tudo que Tu és em nossa vida, Senhor Deus. Nós somos gratos a Ti e louvamos a Ti. Ó Senhor Jesus, nós Te amamos. Aleluia. Amém e amém. Salmo 148. Louvem o Senhor desde os céus, louvem-no nas alturas, louvem todos os seus anjos, louvem todos os seus exércitos,
santos e louvem o sol e a lua. Louvem todas as estrelas, louvem os mais altos céus e as águas acima do firmamento. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Aleluia! Na, 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 na. E louvem todos o nome do Senhor. Na, 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 na. E louvem todos o nome do Senhor. Louvem o Senhor, vocês que estão na terra, serpentes marinhas e todas as profundezas, relâmpago e granizo, neve e neblina, vendavais que cumpre o que ele determina, todas as montanhas e colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, todos os animais selvagens, os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos e as aves, reis da terra e todas as nações, todos os governantes, juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças. Aleluia! Na, 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 na. E louvem todos o nome do Senhor. E na, 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 na. E louvem todos o nome do Senhor. E louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Aleluia! Na, 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 na. E louvem todos o nome do Senhor. La, 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 la. E louvem todos o nome do Senhor. Salmos 89. Oh Señor, por siempre cantaré las grandezas de tu amor. Por todas las generaciones proclamaré tu fidelidad. Declararé que tu amor permanece para siempre y que has firmado en el cielo tu fidelidad. Los cielos celebran siempre tus maravillas y tu fidelidad la asamblea de los santos. ¿Quién en los cielos comparable al Señor? ¿Quién como Él entre los seres celestiales? Y Dios es muy temido en la asamblea de los santos, grande y portentoso sobre cuanto los rodean. ¿Y quién como tú, Señor Todopoderoso? ¿Y quién como tú, mi Dios Todopoderoso? ¿Y quién como tú, ¿quién como tú, ¿quién como tú, Señor Todopoderoso? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Señor Todopoderoso.
como tú, ¿quién como tú? Señor Todopoderoso, ¿quién como tú? Salmo 150. Alabemos a nuestro Dios en su santuario. Alabemos su poder en el cielo, sus grandes acciones. Alabemos su incomparable grandeza. Su incomparable grandeza. Alabémoslo con trompetas, con arpas y liras, con panderos y danzas, con cuerdas y flautas, con sonoros platillos, con platillos vibrantes. Hey, hey. Que alaben a Dios todos los seres vivos. Que alaben a Dios todos los seres vivos. Que alaben a Dios todos los seres vivos. Que alaben a Dios, 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 todos los seres vivos. Ay, el cielo está bajando, el cielo está bajando, oh, el cielo está bajando, el cielo está bajando, el cielo está bajando, el cielo está bajando. Que alaben a Dios y todos los seres vivos. Que alaben a Dios, todos los seres vivos. Que alaben a Dios todos los seres vivos. Que alaben a Dios, todos los seres vivos. Que alaben a Dios. Salmo 150. Hallelu, birkia uza, hallelu, birvurota, hallelu, keto gudlo. שופר, הללו, ונבר בכינור, הללו, בטוב מחול, הללו, במינים ועוגה, הללו, בצלצלי שמה, הללו, בצלצלי סטרועה, כל השמה תלהליה, הללויה, הללויה. Hallelu betzalei shama, Hallelu betzalei strua, kol hashama del haleya, Hallelujah, Hallelujah. Oh! Hallelu bekosho, Hallelu. Hallelu, birburota, hallelu, keto gudlo, hallelu, beteka shofar, hallelu, benever behinon, hallelu, beto macho, hallelu, beminim veuga, hallelu, betzalei shama.
הללו בצלצל אסתואה כל השמה תלהליה הללויה הללויה הללו בצלצל שמה הללו בצלצל אסתואה כל השמה תלהליה הללויה